dia! Hoje a nossa historinha é sobre uma família muito importante na Bíblia, obediente. Nós vamos falar sobre a família de Abraão. Mas vocês sabiam que quando Deus foi falar com Abraão, ele estava lá na casa dele, ele, o pai dele, os irmãos, ele não se chamava Abraão, era Abrão. E Deus foi lá falar com ele: Abrão, saia da sua casa, de perto da sua família, e vá para uma terra nova. Você vai pregar a palavra nesta terra nova. E foi isso que Abrão fez. E ele saiu lá de tudo que era confortável para ele, de junto da família dele, juntou as coisas dele e foi com a esposa dele, que se chamava Sarai, e com o seu sobrinho Ló. Juntaram tudo que eles tinham e saíram para a nova cidade. Eles moravam em Harã e foram para Canaã. Só que Deus depois falou que, como ele foi obediente, trocou o nome dele. Abrão passou a se chamar Abraão e Sarai passou a se chamar Sara. E eles foram. Só que antes, no meio do caminho, o que aconteceu? Abraão já era um homem rico. Ele já tinha muitas posses, eles e o sobrinho. Aí começou a ter uma discussão, começaram a brigar. Os funcionários, né, os empregados, tanto de Abraão quanto de Ló, do sobrinho dele. Aí Abraão resolveu fazer o quê? Ló, você fica num lugar e eu fico no outro. Então cada um ficou no lugar e Abraão deixou Ló escolher. E Ló escolheu. Ló ficou mais perto do rio, que era mais fácil, né, de pegar água, de fazer as coisas. E Abraão foi para o outro lado. E Deus, nesta hora, fez uma promessa a Abraão. Falou com ele: Abraão, como você foi muito obediente, eu vou transformar a sua descendência em muitos. Toda esta terra, Deus falou com ele, toda esta terra que você está vendo será sua, e a sua descendência será igual ao número de grãos de areia que tem nessa terra. A gente consegue contar a terra toda? A gente não consegue. E Deus fez esta promessa a Abraão. Por quê? A esposa de Abraão não podia ter filhos. Ela tinha uma doença que ela não podia ter filhos. E Deus prometeu dar o quê? A Abraão filhos. E por isso, agora nós vamos escutar a nossa historinha de hoje. Após terminar a historinha, me respondam. Qual foi a promessa que Deus fez, né? Porque a promessa dele seria o quê? Sua descendência. Mas eu quero saber o nome do filho de Abraão. Aí assistam a historinha e me respondam o nome do filho de Abraão e façam para mim uma historinha muito bonita. Tchauzinho, até a próxima. Muita saudade de todos. Hoje a história que eu vou contar para você está no livro de Gênesis, capítulo 18 e capítulo 21. É a história do nascimento de Isaac. Essa história começa com Abraão, o pai de Isaac. Abraão já havia recebido do Senhor a promessa de ter um filho. Muitos anos se passaram. Abraão e Sara já estavam idosos, já eram bem velhinhos. Abraão já tinha 100 anos de idade. Olha só como ele já era idoso. Mas um dia, Abraão estava descansando lá perto da tenda dele. Estava ali debaixo de uma árvore, descansando naquele calor do dia. Quando de repente ele olhou e viu que na direção dele se aproximavam 3 homens, as figuras diferentes, e ele foi estranhando quem são essas pessoas que estão chegando. E quando Abraão viu, foi ao encontro deles, e Abraão reconheceu que eles eram enviados do Senhor. Abraão disse àqueles homens: fiquem comigo, eu vou pedir para minha esposa, para as pessoas que trabalham comigo, para preparar uma refeição bem gostosa para vocês. Por favor, descansem um pouco. Aqueles 3 homens aceitaram o convite.
Abraão correu, chamou Sara, chamou as pessoas que trabalhavam com ele e prepararam uma refeição muito saborosa. Eles comeram, descansaram e depois de um tempo que eles tinham comido, se alimentado e descansado, um daqueles varões, daqueles homens que eram anjos de Deus, que vieram visitar Abraão e Sara, ele disse assim: Abraão, daqui a 1 ano, a sua esposa Sara terá um filho. Quando ele disse isso, Sara estava lá dentro da tenda, escondidinha, e ela riu. Ela sorriu, mas assim, baixinho, em silêncio, porque ela não queria que eles vissem ela rindo, né? Mas ela riu porque ela pensou assim: essa pessoa está dizendo, esse homem de Deus está dizendo que eu vou ter um filho, mas eu já sou tão velhinha, tão idosa, eu não posso mais ter filhos. Minha mulher nessa idade não consegue mais engravidar. Por isso ela riu, ela não acreditou naquela palavra. Ela riu baixinho, mas aquele homem escutou e ele disse assim: por que Sara está rindo do que eu disse? Aí Sara apareceu e disse: não, meu senhor, eu não ri não. Ela disse que não tinha rido, mas ele tinha escutado. Aí ele disse assim: para Deus nada é impossível. Daqui a 1 ano você terá o filho prometido. E aí aqueles homens foram embora. Eles guardaram as coisas e Abraão e Sara ficaram aguardando. O tempo passou e Sara engravidou. 1 ano depois, igualzinho a palavra daquele anjo, 1 ano depois, Sara teve um filho. E era Isaque. Ela colocou o nome de Isaque no seu filho. Por que ela pôs esse nome? Porque Isaque significa riso. E ela disse: o Senhor me deu motivo de riso. Ele me deu motivo de alegria, porque agora finalmente eu tenho em meus braços o meu filho querido, o meu filho prometido. Deus cumpriu a sua promessa. Por isso, agora sim ela sorria com muita alegria no seu coração. Não era mais um sorriso de dúvida, mas era um sorriso de certeza que Deus havia cumprido a sua promessa. Isaque, o riso. E essa é a nossa história. Tchau!